Alô, alô, tudo bem com você? Vamos continuar aqui, então, a nossa dança dos trens. Então, vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui com você, para a gente olhar para estes elementos aqui, são importantes, e agora você vai entender a dança. Vamos lá, compartilhar minha tela. Então, nós começamos, né, recapitulando rapidamente o que nós vimos. Nós vimos na nossa frase aqui, a gente vai começar pelo verbo, segundo vagão, posição 2. Sujeito, onde que ele vai? Ao redor do verbo. Então, ou ele vai ficar no vagão, no primeiro vagão, ou no terceiro vagão, posição 3. E o último vagão, que a gente precisa tomar bastante cuidado, aí também, porque muitas vezes ele vai fazer uma ponte com o segundo vagão, né? Então, teremos por exemplo, um elemento vai estar ligado ao verbo, um segundo verbo, uma partícula, né, dos verbos separáveis, por exemplo. Então, temos esses elementos. Ok, então, falei principalmente, né, do primeiro vagão, segundo vagão, último vagão, e o primeiro e terceiro, que vai depender aí de onde eu quero posicionar o meu sujeito. Mas e os outros vagões? Porque, às vezes, a gente quer colocar um pouco mais de elementos aí na nossa frase. E é aí, então, aqui que agora a gente aprende a dançar. Então, o que nós temos? Tanzen kann man lernen. Tanzen kann man lernen. Pode-se aprender a dançar, né? Então, essa é uma frase para a gente associar e, então, facilitar um pouco o processo de onde que eu posiciono os outros elementos que eu tenho na minha frase. Então, eu vou ter aqui, por exemplo, elementos que vão indicar tempo, elementos que vão indicar a causa, elementos que vão indicar o modo e que vão indicar o local. Então, handeln, kann man lernen, temporal, causal, modal, local. Certo? Então, que vão indicar tempo, que vai indicar o quê? Quando aconteceu, né? Temporal, wann, quando aconteceu. Então, alguns exemplos. Heute, morgen, nächste Woche, am Montag, am Freitag, im nächsten Monat. Hum, Am Montagmorgen, na segunda de manhã, né? Na segunda, na próxima semana, amanhã, hoje, ontem. Então, vou indicar quando aconteceu aquilo que eu estou contando. Causal, eu vou indicar a causa. Por que aconteceu? Warum? Então, apesar da chuva, né? Trotz des Regens, wegen des Streiks. Então, por causa da greve. De alegria, por Freude. Vai depender. Aí, né? Qual foi a causa? Ah, ela chorou de alegria. Por que ela chorou? De alegria, né? Então, a causa, por quê? Modal, nós vamos pensar no como. Como você foi para o trabalho hoje? Mit dem Bus. Com prazer, né? Gern, oft, sofort. Eu como pão frequentemente. Como que você come frequentemente? É um modo. A gente está pensando aí no modo. Ele leu o livro rapidamente. Rapidamente, modo. Então, o como. E por último, o local. Então, vai indicar onde, para onde, de onde, ou, woher, wohin, certo? Então, há exemplos aqui, né? In Deutschland, aus Brasilien, nach Berlin, então, na Alemanha, do Brasil, para Berlim, enfim, certo? E aí, então, esse aqui é para a gente olhar principalmente para aquilo que vai ficar a- antes do último vagão, vamos dizer assim. E entre o vagão do verbo, né? Entre o vagão do verbo e o último vagão. É esses elementos aqui que a gente vai olhar para esses elementos. E aí essa ordem, essa frase nos ajuda a entender onde posiciono cada um desses elementos, né? Então, temporal, causal, modal, local. Tanzen, kann, man lernen. Talvez você já tenha ouvido falar desses elementos como te, ka, mu, lo. Te, ka, mu, lo. Também.
mesmo, a mesma ordem, mesma sequência, mesmo processo. Mas eu gosto bastante dessa frase, porque eu acho que facilita bastante também. Então, tanzen kann man lernen. Ok? Perfeito. Então, trouxe um exemplo aqui. Opa, aqui. Ah, eu trouxe aqui, posicionando todos os elementos. Então, eu, né, sujeito, farra. Então, temos sujeito, verbo. E eu, pra onde, né? Quando. Coloquei os quatro elementos aqui. Então, ich fahre heute wegen des Regens mit dem Bus zur Arbeit. Faltou Bus aqui na frase do exemplo. Mas tudo bem. Então, né, ó, ich fahre heute wegen des Regens mit dem Bus zur Arbeit. Ou mit dem Auto, poderia ser também. Enfim. Então, eu vou hoje, por causa da chuva, de ônibus para o trabalho. Então, essa ordem, né, que a gente colocaria aqui no alemão, esses outros elementos que a gente vai colocando na nossa frase, que a gente quer dar uma temperadinha na nossa frase, né? Não ficar só, eu comi pão. Eu comi o pão hoje no trabalho. Então, a gente tem ali esses elementos outros hoje no trabalho para colocar. Qual que eu coloco primeiro? Kann, kann, man, lernen. Temporal, causal, modal, local. Certo? Nem sempre na nossa frase a gente vai ter todos os quatro elementos, como no exemplo que eu trouxe aqui, né? Hoje, por causa da chuva, com o ônibus para o trabalho. Nem sempre a gente vai ter os quatro elementos. Então, às vezes a gente vai ter dois elementos, ó, temporal, local. E eu trouxe aqui dois exemplos, né? Duas maneiras que a gente poderia organizar a nossa frase. Então, começar com o sujeito. Então, ich fahre heute zur Arbeit, né? Ou eu poderia ter, colocando aí um verbo, né? Não, vou colocar essa frase no passado, poderia ter então, ich bin gestern zur Arbeit gefahren. Então, eu fui ontem para o trabalho de ônibus. Não, ontem para o trabalho. E aí eu já tô colocando o modal aqui, né? Mas não, aqui tem os elementos que eu tinha, tem um temporal e um local. Vai estar aqui. Ou eu posso começar a minha frase com um elemento temporal, por exemplo. Muito comum, inclusive, no alemão, do elemento temporal ocupar aí o primeiro vagão. E aí o meu sujeito, que pode ficar, ele vai ficar do lado do verbo, né? Ou no primeiro vagão, ou no terceiro vagão, então ele vai para o terceiro vagão. O verbo se mantém no lugar dele ali, posição 2. Então nós temos o elemento temporal, o verbo, o sujeito, o elemento de local, segundo verbo. Então, pegando a mesma frase, né? Ich bin heute zur Arbeit gefahren. Né? Eu fui hoje para o trabalho. Então, eu poderia ter, então, heute bin ich zur Arbeit gefahren. Então, a gente tem aí esses elementos colocados aí na nossa frase. E qual elemento que eu vou colocar primeiro? Tenho três, tenho dois, tenho um. Qual que eu coloco? Né? E onde coloco? Certo? Então, essa é uma forma da gente organizar os outros elementos, né? Que vão indicar, então, tempo, causa, modo e local nas nossas orações em alemão. E eu espero que esses vídeos, essa dança dos trens aí, tenha te ajudado a entender melhor como a gente constrói as frases em alemão, ok? É isso, então. Tschüss! Até a próxima!